Assim como havíamos anunciado, está aqui agora no programa Clube do Ouvinte, doutor Carlos Alberto, vai estar falando na sua pauta sobre médicos cubanos. Vai estar falando aí para os ouvintes da Rádio São José FM. Boa tarde, doutor Carlos Alberto. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvintes da Rádio São José. É um prazer estar de volta aqui. Muito bem. Possa dar explanação aí ao seu assunto, então. Eu até achei um título para essa conversa: Invasão Cubana. Acho que fica melhor do que falar em médicos cubanos. A coisa está ficando assim, muito clara que Cuba está se mudando para o Brasil. Isso já vem fazendo há muito tempo, mas agora ficou visível. Agora até o Jornal Nacional está falando em Cuba. Antes não falava, escondia, mas se obrigaram a falar. Então a imprensa está falando sobre médicos cubanos e inevitavelmente falará sobre Cuba. Até a invasão cubana, eu já fiz até uma brincadeira, eu já quero Fidel Castro para presidente no ano que vem. Chega de intermediários, chega de gente ocupando, falando por ele, Lula, Dilma, Serra, qualquer cubano desse aí que tem essa ideia cubana de saúde na cabeça, que é uma ideia muito pequena, diga-se de passagem. Então, quem sabe o Fidel Castro já direto presidente do Brasil, já que ele já é também presidente da Venezuela, ele dá palpite e comanda praticamente a Colômbia, a Bolívia, o Equador, a Argentina. O Fórum de São Paulo domina inteiramente a América Latina. O povo não sabe o que é Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo é uma organização comunista, socialista, latino-americana. Já elegeu 7 presidentes da República, reelegeu outros tantos. Vai reeleger indefinidamente. Se chegar ao poder, nunca mais vão sair. O Brasil agora resolveu importar médicos cubanos. Mas essa ideia é velha. No ano de 2000, no tempo que o presidente era Fernando Henrique Cardoso e o ministro da Saúde era José Serra, a ideia também era trazer médicos cubanos para dentro do Brasil. 2 anos antes disso, em 1998, o Antônio Brito, governador do Rio Grande do Sul, do PMDB, esteve em Cuba e buscou os agentes comunitários de saúde. Essa ideia é uma ideia cubana de saúde, é uma medicina pequenininha, assim, uma medicina pelo menor, uma medicina pobre, uma medicina para país miserável que nem Cuba. O Brasil é um país miserável que nem Cuba, porque pensa igual, apesar de ser imensamente rico, ter enormes recursos, um povo assim com muita gente boa. Hoje nós somos 201 milhões, né? Saiu ontem a notícia no IBGE, né? Nós somos 201 milhões de brasileiros, mas nós pensamos e raciocinamos assim, como se fôssemos um país pequeno, miserável e pobre, chefiado por um ditador comunista, como é o caso de Cuba. As ideias cubanas prevalecem aqui no Brasil, mas não é só na saúde, não. A saúde é que me traz aqui para falar desses médicos cubanos que viriam viriam preencher vazios, espaços, pela falta de médicos. Isto é mentira, o povo brasileiro já deve ter sido avisado que isso é mentira. Só o PT e o Jornal Nacional continuam sustentando isso, que falta médicos. Não falta médicos no Brasil coisíssima nenhuma, não falta médicos em lugar nenhum. O que falta são condições físicas para os médicos trabalharem. O nosso hospital aqui é um exemplo disso, um hospital assim, que está sucateado, sem nada dentro, não temos nada, a não ser as pessoas, nós não temos mais nada. E aqui a gente já até tem um posto de saúde razoável. Agora tem lugares que nem isso tem. Na verdade é um abandono. Esse partido comunista, petista, está no poder há 20 anos. E não se mexeu para isso. Agora que falta um aninho para terminar o mandato da vadia, a Dilma Rousseff é a rainha das vadias, né? Ela saiu numa foto, né, junto com as vadias, aquelas do Rio de Janeiro. Por isso que eu chamo ela rainha das vadias. Ela mesma se acha, né? Tem a foto dela, pena que não é uma televisão, que não dava para mostrar a foto, porque isso é a Rede Globo, não mostra. É só no Facebook, pessoal. Lá tem Dilma, rainha das vadias. Pois bem, esse governo vagabundo do PT, mentiroso, não constrói estradas. Lembra das pessoas que foram lá para manifestação em junho? E a estrada do seu Beto Grill, é tudo mentira isso aí. Petistas não constroem estradas, eles não gostam de construir hospitais também. Eles não gostam de tecnologia, eles não gostam de instalações. As pessoas hoje querem e exigem instrumentos melhores, atualizados,
técnicas mais avançadas, ninguém pode mais fazer medicina, os pacientes têm direito e precisam, os médicos precisam de ecografia, de raio-x, tomografia, ressonância magnética, precisamos de internação. Para isso precisamos de leitos abertos em hospitais. Esse governo comunista não constrói hospitais no Brasil. Ele constrói na Palestina, mas não no Brasil. O ministro Padilha da Saúde inaugurou um hospital, contribuição brasileira para um hospital feito lá em Israel, custou 15 milhões de dólares para palestino terrorista que joga bomba nas pessoas. Tem hospital. Para o povo brasileiro não tem. Para o povo brasileiro tem médico cubano. Que nem médicos são na sua maior parte. Agora vamos falar um pouquinho dos próprios médicos cubanos. Lembram como tudo começou? Em junho, quando a vadia foi vaiada lá naquele estádio de futebol em Brasília, na Copa das Confederações, ali começou. As pessoas começaram a sair para as ruas naquela semana. Chegou a haver um dia, foi no dia do meu aniversário, no dia 20 de junho, tinha 1 milhão de pessoas no Brasil todo. As televisões mostraram aquelas imagens. As pessoas de bem estavam na rua, elas não estavam usando máscaras, elas não estavam destruindo nada, elas estavam na rua só. E cada um defendia a sua maneira o que achava que tinha que defender, o que achava que era necessário. Pois bem, ali começou. E o governo, para reagir, veio com uma série de medidas, todas fracassadas, fazer plebiscito, reforma política, tudo mentira, era tudo para enganar, para deixar passar um momento terrível da Dilma, que sentiu que não se reelege no ano que vem ali. A popularidade dela foi lá embaixo, ficou abaixo do rabo do cachorro, a popularidade da rainha das vadias. E o que aconteceu depois? A reação do governo foi essa conversa mole, já que as pessoas queriam saúde, aí ela se lembrou de um velho projeto petista de trazer médicos cubanos, um projeto que já está feito, escrito há mais de 4 anos. Esses caras estão inscritos para vir para cá há muito tempo. Aí eles anunciaram, a presidência da República anunciou 6 mil médicos, era 6 mil o número. Hoje estou falando em 4 mil. Mas aí houve a grita da sociedade, as associações médicas, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Federação dos Médicos Residentes, todos se viram ameaçados, viram que aquilo era um enorme tapa na cara dos médicos, que o problema não é a falta de médico, o problema é a falta de instalações, de estrutura física, como eu disse. E essa reclamação, essa grita fez com que o governo recuasse. Então o governo Dilma recuou. Disse que não ia mandar mais médicos cubanos. Isso foi em junho. Em julho, ele mentiu de novo, dizendo que ia trazer médicos de Portugal, da Espanha, traria médicos do Chile, do Peru, da Argentina. E, finalmente, agora em agosto, tomou a decisão, foi no dia 2, se não me engano, 4 mil médicos. Não eram 6 mil, agora eram 4 mil. Mas, na verdade, são os mesmos 6 mil que eles tinham anunciado em junho e depois disseram que não iam trazer mais. Mentiram novamente, só que diminuíram o número. Em vez de 6, são 4 mil. Na realidade, o que acontece é o seguinte, as pessoas têm que saber que Cuba não forma 4 mil médicos por ano. Cuba tem 2 faculdades de medicina. Uma forma 200 médicos por ano e a outra forma 100. Então são 300 médicos cubanos, 300 médicos formados por ano em Cuba. Desses 300, imagina 4 mil, seria assim, gerações inteiras de médicos vindo para cá. Assim como médicos cubanos vão para a Venezuela, vão para a Colômbia, vão para outros países, até para onde tem países comunistas, vão os médicos cubanos. Médicos cubanos só vão para países comunistas, que nem Cuba é. Então, na África, países comunistas paupérrimos, miseráveis, Angola, por exemplo. Angola já teve até Che Guevara lá, exército Che Guevara matando gente lá. Pois médicos cubanos também vão para Angola. Eles vão para todo lado onde existe um país comunista. Onde o país é comunista, que é o caso do Brasil, é vermelhinho, é foice, martelo, é estrelinha vermelha mesmo. Onde o país é comunista, é socialista, tem médico cubano. Então isso já estava planejado. Tanto que quando o governo agora anunciou que 4 mil médicos viriam, imediatamente eles já apareceram descendo dos aviões, como se eles já desceram todos fardados de jaleco, já parece que estavam trabalhando no avião. Parece que eles já estavam atendendo os pacientes no próprio avião, porque eles já chegaram todos fardadinhos, com umas bandeirinhas de Cuba, bandeirinha do Brasil e bandeirinhas da dona Dilma.
fazendo propaganda para esse governo vagabundo, que, aliás, vai usar isso como suporte para a campanha eleitoral do ano que vem. Isso é eleitoreiro. Esse eleitoreiro, esse negócio de trazer médico cubano é para ganhar eleição. Assim como Bolsa Família é sacanagem para ganhar voto, deixando as pessoas sem emprego e dando esmolas e escravizando as pessoas através de uma miserável esmola chamada Bolsa Família. Pois bem, esses médicos não vão 4 mil, não vão vir, mas aos poucos vão chegar. E em que condições eles chegam? Quem são esses médicos? Eles têm formação muito precária. Qualquer faculdade de medicina, pior faculdade de medicina brasileira, é um luxo perto das faculdades de medicina, essas duas de Cuba. Porque lá o curso médico, os 2 ou 3 primeiros anos é só ideologia, é só propaganda comunista. É só ideologia, é política, é ideologia, não tem nada a ver com medicina. É depois que eles vão começar o curso médico propriamente dito, que dura 2 anos. Aqui no Brasil o curso médico dura 6 anos. São 6 anos. E ainda tem a residência médica, mais 2, tem as especialidades, 2, 3, 4 anos. A formação médica aqui no Brasil pode levar 10 anos. E a nossa qualidade é boa comparada com a de Cuba. Tá certo? Então, médicos cubanos são mal preparados tecnicamente. São agentes do governo. Qualquer cubano formado em universidade cubana, seja direito, acho que nem existe direito, engenharia, arquitetura, medicina, qualquer curso superior em Cuba, o cara sai formado como um agente político do governo. É um agente comunista, da Revolução Comunista. É por isso que essa revolução é exportada de Cuba para países comunistas. O Lula, que é o verdadeiro chefe do Brasil, ele quer porque quer que o Brasil seja tão comunista quanto Cuba. Lula vai várias vezes lá, Tarso Genro lá. O José Dirceu, quando era um homem livre, e agora ele vai para a cadeia mesmo, aquele ladrão, puxar 10 anos e 6 meses de prisão, 2 anos e 8 meses atrás das grades em regime fechado, né? Por que ele foi mesmo preso, hein, Jefferson? Porque ele era um ladrão petista, chefe de quadrilha. São centenas esses bandidos que estão no poder. Pois bem, estes médicos cubanos não são inteiramente médicos. E todos, 100% deles, são agentes políticos do governo. E para cada médico cubano, ou qualquer profissional cubano formado em Cuba que saia para outro país, um ou outro funcionário do governo sai junto com ele para vigiá-lo. Porque Cuba é uma ditadura comunista brutal. Se as pessoas pudessem, elas fugiam daquela miséria. Cuba é um país atrasado, se passa fome. As mulheres têm que se prostituir para conseguir comprar um presente para um filho. Lá não existe batom, não existe rímel, não existe papel higiênico, não existe nem a tampa do vaso onde a gente senta. Aquilo é uma miséria assim, impressionante. Impressionante. É um atraso de vida. Comunismo é um atraso de vida. E são ladrões, além de comunistas, são ladrões também. Pois bem, esses médicos trazem junto com eles um agente, um comissário político, alguém que vai ficar do lado deles, vigiando eles, porque senão eles fogem. A gente sabe de inúmeros relatos, de inúmeras instituições internacionais, que esses médicos cubanos que foram para a Venezuela, dali eles se embrenhavam na selva, atravessavam a fronteira, entravam na Colômbia, que ainda era um país que não era comunista, hoje é, porque o presidente é comunista, mas até 2 anos atrás não era. Então esses médicos cubanos que iam para a Venezuela, esses escravos, eles fugiam para a Colômbia. De lá, eles pediam asilo político para ir para o Chile, para os Estados Unidos, para a Europa, onde eles pudessem arrumar o asilo. O problema é que esses caras, quem fazem isso, eles estão abandonando a sua própria família. Porque nenhum médico cubano vai vir para o Brasil sem que o Fidel Castro mantenha a família dele sob refém. Qualquer médico cubano que chega aqui, a família dele em Cuba é vigiada. E ele sabe que se ele fizer alguma coisa que o governo cubano não quer, quem vai pagar o pato é a família dele. Então ele é um escravo, é um pobre coitado. Uns tempos atrás eu fiz um vídeo no YouTube dizendo que a gente tinha que fazer eles passar um mau bocado aqui. Mas a gente não deve fazer isso não, Jefferson. A gente deve tratar, se aparecer um médico cubano aqui em Amaral Ferrador, eu vou tratar bem dele, vou dar comida para ele, vou dar roupa quente se estiver frio, e vou levar ele direitinho numa embaixada
onde ele possa pedir asilo e se mandar do inferno onde ele se meteu, de onde ele saiu, onde ele se meteu. Se ele vai vir para cá, vai continuar a condição de escravo dele. Não se esqueçam que médicos cubanos trabalham feito escravos, ganham uma mixaria. Esses 10 mil que o governo está acenando pagar, isso é mentira. Na verdade, esses 10 mil vai para Fidel Castro. Fidel Castro paga 500, 700 reais, 2 mil no máximo para um médico cubano, deixa um tantinho para a família e o resto o governo fica com dinheiro. E para dividir com os petistas. E esse dinheiro vai pagar a campanha política da dona Dilma no ano que vem. Já fizeram as contas, se fosse 4 mil cubanos recebendo 10 mil, para contratos de 3 anos, serão bilhões de reais. Bilhões já é muito dinheiro. É dinheiro demais para o Fidel Castro, que nem sabe o que vai fazer com aquilo. Na verdade, isso é dinheiro para a campanha petista, para as próximas campanhas petistas. Esta próxima do ano que vem e é para a prefeitura. Médicos cubanos em prefeituras é uma tentação irresistível. Já tem prefeito sem vergonha. Tem prefeito sem vergonha no Brasil que contratou médico cubano e demitiu o médico que estava na cidade. Para que ele aí não precisava pagar um médico que ele pagava às vezes até mais do que 10 mil, tá? Mas estava pagando para um médico brasileiro. Agora demitiram o médico brasileiro para contratar um que o governo vai pagar para ele. Então tem prefeito sem vergonha que está com essa ideia na cabeça. Mas ontem eles anteontem, tomaram um choque, saiu na mídia. O próprio governo avisou, o prefeito que demitir médico brasileiro para admitir médico cubano, para assim ter diminuído sua despesa na folha de pagamento, vai ficar fora do programa. Então o próprio governo percebeu, porque não são milhares de prefeitos, tu tira assim 10% que não vale porcaria nenhuma, Jefferson. Eu estou falando de gente, tá certo? Gente. E gente tem de todos os tipos. E do pior tipo é o que tem mais, Jefferson. Pode apostar nisso. A gente envelhece e fica sabendo disso. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente conhece safadeza. E não o contrário. Então, é evidente que de 6 mil e tantos prefeitos, uns 600 não valem nada. São vagabundos, ladrões, oportunistas. Estão vislumbrando uma possibilidade de poupar dinheirinho para outros fins, outras roubalheiras deles e não pagar salário para um médico brasileiro. Mas aí o próprio governo percebeu que isso colocaria em risco o grande programa deles, que o objetivo do governo Dilma não é prover saúde para ninguém, não caia nessa conversa. O objetivo não é esse. O objetivo é obter fundos para a campanha política e que nem Bolsa Família, é obter voto. É isso que eles querem. E com isso ficar no poder para sempre, até o ano 10 mil. Essa é a ideia. Não existe outra ideia. Eles não morrem de amores por saúde de ninguém. Se morressem de amores, já tiveram tempo suficiente para construir hospitais, equipar postos de saúde, fazer polos de atendimento, que a gente não tem. A gente precisa aqui do hospital aqui de Camaquã, por exemplo. O outro hospital já é Pelotas do Porto Alegre. Antigamente ainda tinha São Lourenço. Pois esses hospitais é que tinham que aumentar. Não precisa aumentar aqui o nosso, aumentava esses que já são médios, com mais equipamento, com mais gente trabalhando ali, aí sim, profissionais treinados em várias especialidades. A gente não precisava estar mandando ambulância para Pelotas, para Rio Grande, para Porto Alegre, como a gente faz todo dia. Aqui é todo dia. É só fazer plantão aqui no hospital, as pessoas precisam. O hospital aqui não tem como, eu não posso atender gente que tem que ser operada do cérebro. Eu não posso atender braço quebrado, que tem que botar prótese ou perna. Eu não posso fazer cirurgia de câncer. Vamos deixar isso bem claro. O meu trabalho aqui é limitado, porque eu não faço cirurgia. Mesmo se fizesse, com que condições, com que recurso, com que aparelhagem? Então nós precisamos encaminhar pessoas doentes de ambulância para Pelotas, para Porto Alegre. Agora, se nós tivéssemos um hospital polo, aqui em São Lourenço, ou um outro em Tapes, diminuiria as distâncias e nós teríamos um atendimento regionalizado. Para isso basta botar dinheiro, e dinheiro não falta. Dinheiro não falta. Agora, na semana passada, o povo brasileiro alcançou a proeza de dar R$1 trilhão em impostos. O ano terminou, agora que nós vamos começar a trabalhar para ganhar para nós. De setembro até dezembro, quem paga imposto vai estar trabalhando para si. Até então estava trabalhando para pagar imposto. Então batemos o recorde, R$1 trilhão. Ora, bastava 50 bilhões
Não, eu estou falando 1 trilhão de reais. Bastava 50 bilhões, uma coisa, 5% desse dinheirinho, e nós teríamos hospitais montados, não precisa ser hospitais gigantes, estaria resolvido o nosso problema em 2, 3, 4 anos. Saúde se resolve com dinheiro. Saúde se resolve com dinheiro. Mas a ideia não é resolver o problema. O governo comunista não tem ideia nenhuma de melhorar a vida de ninguém. Eles querem escravizar. O povo cubano é o próprio exemplo vivo disso. Médicos cubanos, então, são um engodo, é uma farsa eleitoreira do governo petista da dona Dilma. Eles sempre tiveram preferências por Cuba, sempre adoraram aquela ditadura. Aparece a Dilma fumando charuto com um capzinho militar, eles adoram Fidel Castro, eles adoram qualquer cucaracho metido dentro de um uniforme. Eles falam mal do exército brasileiro, mas eles adoram o exército cubano. E o pior, estão construindo um exército de 70 mil homens. E depois dos médicos, Jefferson, virão os professores. O governo já anunciou que vai mandar professores para cá. Eles vão ensinar o quê mesmo? Ideologia comunista, mais Che Guevara, mais cucarachos comunistas, mais ideias comunistas, vão ensinar aquilo que levou eles à miséria. Jefferson, passa os teus olhos aqui nessa sala aqui. Os equipamentos que tem aqui. Nenhum deles foi feito por nenhum país socialista no mundo. País socialista não faz televisão, não faz computador, não faz esse aparelho de som, não faz rádio, não faz nada. Nunca fizeram nada. Nunca fizeram nada. Eles só destroem o que tem e criam uma dependência, um povo escravo. Os médicos cubanos, que vocês viram na televisão chegando, pareciam uns homens fortões, né? Grandes, né? Eu vi assim as imagens. Mas tu vai lá em Cuba e tu vai ver que a esmagadora maioria dos médicos pesa 60 quilos. É gente magra, porque eles passam fome. Aqueles ali foram escolhidos a dedos. E aqueles com cara de lutador de MMA são agentes cubanos mesmo, Jefferson, não te ilude. Aquilo ali sabe muito pouco de medicina. Tem um treinamentozinho, talvez de 1 ano, para enganar a galera, para botar num posto de saúde. E eu quero ver eles falar a língua que o povo brasileiro possa entender. O povo brasileiro até consegue, às vezes, aqui no sul, que a gente tem muito argentino, Uruguai na fronteira, a gente tem... É tranquilo a gente ver os jogadores de futebol que vêm jogar no Inter, no Grêmio, vêm do Chile, eles falam rapidamente e nós entendemos o que eles falam. Mas lá no Nordeste, para onde vai a maioria desses médicos, lá ninguém sabe espanhol, muito menos o espanhol falado em Cuba. E, por outro lado, os cubanos também não entendem português. Língua espanhola, fora aqui do Uruguai, da Argentina, do Chile, Paraguai, que tem fronteira com o Brasil, os caras não dominam a língua portuguesa. Na Espanha, por exemplo, não se fala português, os caras não entendem português. E é do lado de Portugal, mas não entende português. Tu tem que falar pacientemente para eles entenderem. Então, brasileiros até entendem espanhol, mas espanhóis, quem fala em língua espanhola não entende a língua portuguesa. Então vai haver esse problema cultural também, de um médico estrangeiro tratando uma pessoa. Tem que conhecer o povo. Cada povo tem a sua próprio jeito de ser, próprio jeito de falar, tem suas necessidades que são especiais para cada parte da sociedade, cada comunidade pequena. E eu mesmo, quando vim aqui para Amaral, tive que me adaptar, estou há 20 e tantos anos aqui, mas eu tive que me adaptar aos costumes daqui, à maneira que as pessoas aqui falavam, tive que conhecer as famílias, visitei mais de 1000 vezes famílias nesse município todo, conheço como é que as pessoas vivem, eu sei o que é que elas precisam. Ninguém precisa me ensinar isso, eu aprendi depois de 20 anos convivendo com o povo daqui, como é que eles vivem, como é que eles são. E eu entendo eles, por isso que eles se queixam para mim de uma maneira muito... Sabe que eu estou reconhecendo a maneira deles viver, como eles vivem. O modo de viver é muito importante. Para um médico estrangeiro isso não existe. Ele não conhece a sociedade. Ele chega e se depara com uma realidade inteiramente nova. E aí vai ser confrontado com uma brutal realidade. Lá onde eles vão trabalhar, não tem equipamentos. Então eles vão ficar assim, confinados, vão só fazer uma receitinha e deu. Esses médicos cubanos que foram para a Venezuela, eles, quando termina o horário de serviço deles, têm que ir para casa. Eles são vigiados, eles não podem sair, eles não têm telefone celular, eles não têm internet, eles não têm nem impressora em casa, eles não podem se comunicar com ninguém. Toque de recolher. Depois das 10 horas da noite, eles têm que estar recolhidos dentro de casa. Eles não podem ter amigos fora do serviço dele e em casa.
Portanto, são pessoas vigiadas. Assim, eles têm uma extraordinária, eles não têm liberdade nenhuma. Aqui, eles vão ficar muito faceirinhos, eles vão descobrir que vão vislumbrar a possibilidade até de se mandar. Porque eles vão ter a chance de ver que o povo brasileiro até é muito amigável, muito brincalhão, né? Leva tudo na brincadeira, são simpáticos e tudo, e eles vão se sentir muito à vontade, e daqui a pouco eles vão ficar com uma tentação de se mandar. Para o desespero da dona Dilma. Tu tem alguma pergunta aí? Pois é, né? O pessoal pode participar aqui através do site da Rádio São José FM, www.radiosaojosefm.com. Pode mandar a sua pergunta aí através dos nossos telefones também, né? Mas de momento acho que o pessoal não tem nenhuma pergunta aqui, né? Eu acho que eu já sintetizei o que as pessoas aqui em Amaral até precisam saber, porque isso elas não vão saber de outra vez. Se eu não falar, eles não vão saber essa coisa que está em volta, o que está por trás dessa história de médicos cubanos. Existe um ambiente político e ideológico, em primeiro lugar. Brasil, um país comunista, adora comunistas cubanos, tá certo? Toda a esquerda brasileira, incluindo o PSDB, é simpático à ideia comunista. Então, o Brasil convive com a ideia, os partidos políticos todos ficaram socialistas, todos ficaram de esquerda, todos falam do mesmo jeito. A prova foi ontem, quando vários políticos, deputados, absolveram o ladrão aquele, o Nardon aquele. O cara continua deputado dentro do presídio da Papuda, lá em Brasília, porque o Otávio Germano, o Chiarini, o Emílio Perondi, o Sérgio Moraes, deixa eu ver quem mais, Enio Batti, o Eliseu Padilha, deputados importantes aqui do PMDB, do PDT, do PTB, do PSB, votaram pela absolvição de um ladrão condenado a 15 anos de prisão. Eu estou dizendo o nome deles, porque o nome dele já está na mídia. As pessoas sabem em quem não votar na próxima eleição. E olha, são nomes importantes. Eliseu Padilha já foi ministro. Mas o que esse sujeito ganha? Defender ladrões. Qual é a ideia? A ideia é sacanear o Congresso? É desmoralizar o Congresso? Então, parabéns, ele está desmoralizando aquilo, está mordendo a mão que dá comida para ele. Um cara desse não pode ser reeleito, né? Então, o Brasil está assim degenerado, justiça degenerada, Ministério Público, Congresso, Câmara de Deputados, Senado. A nossa prefeitura aqui em Porto Alegre foi atacada por comunistas, fizeram de tudo lá dentro. Se pelaram, tiraram foto pelado, fumaram maconha, sujaram, fizeram diabo lá dentro, né? Com participação de vereadores petistas do PSOL, né? PSOL, PSTU, são partidos vagabundos que ganham dinheiro para fazer esculhambação na rua e fazer quebra-quebra na rua. Eles ganham dinheiro do governo. Aliás, dia 7 de setembro, estão falando que vai haver uma manifestação. Eu acho que não vai dar em nada. Porque o governo Dilma percebeu, desde junho ele percebeu que a melhor maneira de tirar o povo da rua é pagar 10 mil vagabundos para eles quebrarem bancos, botar fogo em árvore, fazer o diabo nas ruas, porque aí as pessoas de bem não vão para lá. Elas têm medo. E depois, quando a polícia vai castigar bandidos que estão destruindo, a polícia é culpada. A ideia comunista é destruir a Brigada Militar e a Força Pública de São Paulo e do Rio. Isso vem da ONU. Isso é outra coisa que o povo não sabe. Muitas dessas ideias que correm dentro do Brasil e são práticas assim, degeneradas, essa coisa terrível dessa novela Amor à Vida da Globo. O que é aquilo, meu Deus do céu? Aquilo ali é só gente degenerada, pervertida. É o homem com 10 mulheres, é a mulher com 10 homens, é homem com homem, mulher com mulher, homem com homem dá lobisomem, mulher com mulher dá jacaré. Tem de tudo ali, menos família tradicional. O resto está tudo ali, feito de propósito. E ainda chama de amor à vida. Não, são abortistas, que nem o governo petista. São abortistas, eles querem aborto. Então não tem amor à vida nenhum. Aquilo é cultura da morte e cultura degenerada. Essas ideias vêm da Europa. Elas vêm da ONU também, da Unesco, que patrocina esse bandido esperança da Globo, que está aí,
Ele chama de criança esperança, eu chamo de bandido esperança. Isso aí arrecada um monte, são milhões e milhões que os trouxas mandam, pensando que estão dando para crianças, estão dando para a Globo, e mais safadeza. E a Globo está pagando os impostos que ela não paga, mais de 600 milhões de reais de devendo impostos. E é com esse dinheiro que os trouxas que estão pensando em ajudando crianças estão ajudando a Globo, na verdade. Mas essa agenda da Globo é uma agenda, além de comunista, uma agenda satânica também. Tem coisas do demônio, né? Coisas assim para destruir a família, aborto, eutanásia, eugenia. Tem de tudo que é safadeza. O que aquelas vadias fizeram quando o Papa teve aí, as mulheres peladas, homens pelados, enfiando o crucifixo. Um troço assim lamentável. A Globo não mostrou. A Globo não mostra as coisas, na verdade. A Globo só mostra aquilo que interessa para ela. E as pessoas que só veem a Globo são absolutamente... Parece criança, que a gente engana uma criança de 2 anos com doce. Mas quem vê Jornal Nacional e pensa que eles estão falando a verdade, é uma criança inocente que está sendo enganada. E a história dos cubanos é um perfeito engodo. É golpe essa dos cubanos. Eu espero que Amaral Ferrador não caia nessa tentação de trazer um vagabundo desse para cá. Eu espero. O povo de Amaral não merece isso. Né? Nós precisamos de recursos técnicos, tecnológicos, instalações, equipamentos. Isso se faz com dinheiro, não com política, não com ideologia comunista. Era esse o meu recado, Jefferson. Acho que não preciso tomar mais o tempo da rádio, senão eu estaria me repetindo. Eu agradeço muito assim, o espaço. Essa conversa vai ficar gravada. Eu vou pegar essa gravação. No Facebook, tem muita gente no Brasil inteiro que está ouvindo agora a São José, porque eu botei no Facebook. Pela internet, né? Através do site da rádio. Eu já botei no meu Facebook. Eu vou botar no meu canal Carlos Reis. E eu tenho o canal Carlos Reis no YouTube, onde estão meus vídeos. E essa conversa, estive aqui também falando sobre a educação aos 4 anos. Foi a última vez que eu estive aqui, até era o Klebs. E aquele vídeo bombou, milhares de pessoas ouviram aquela entrevista, muito mais, 10 vezes mais do que a população de Amaral Ferrador ouviu aquela entrevista. O nome da rádio voou longe para fora do Brasil. Toda vez que eu estou falando agora, eu estou colocando no Facebook e estou indo para espaços assim que estão propagando essa conversa. Eu não estou falando sozinho, tem outros médicos que estão falando exatamente o que eu estou falando, que estão conscientes, sabe, da armadilha política que o governo petista está armando para tentar juntar fundos e dinheiro para pagar a campanha vagabunda da reeleição. Né? Então fica aqui meus votos que Amaral Ferrador não caia na tentação de botar um cubano falso desse para atender o povo daqui. O povo daqui não merece isso. Por outro lado, quero agradecer então novamente o espaço que a rádio me concedeu e deixar uma boa tarde para todos os ouvintes. Muito bem, temos aqui o Francis. Chegou agora aqui no site, né? Uma mensagem do Francis, dizendo o seguinte, muito boa a fala do doutor, falando aqui, que o que o senhor está falando aqui é o que ninguém fala na mídia. Enquanto isso, ele fala aqui também, né, na Imoral, no caso, que seria o programa Na Moral, né, do Pedro. Na Moral, foi ontem, né? Aí. Não falam nada disso aí também, né? Na Moral é do Pedro Bial. O Pedro Bial é o cara do Big Brother. Big Brother é uma das maiores sacanagens que tem, que ensina assim, pornografia explícita. É um programa de pornografia na televisão. Quem quiser ver gente pelada transando, paga dinheirinho. A Globo ganha dinheiro com pornografia. Big Brother é um programa pornográfico, criminoso. Pedro Bial está por trás disso. Aquele cara é um jornalista degenerado. Aquele programinha vaga, como é o nome? Na Moral, né? Isso, Na imoral, na verdade, né? Aí foi o que o cara falou aqui, ó. Ele pergunta também de quantas pessoas esses 4 mil médicos, que ele chama também de escravos cubanos, conseguirão atender por mês, se o Brasil é um país com 200 milhões de habitantes. Não, na verdade isso é uma mentira. Eles não vieram aqui para atender pessoas, eles vieram aqui para implantar o comunismo aqui, tá certo? Em cada município. Então não é assim, a ideia não é saúde, a ideia é a presença deles aqui. Assim como mais tarde vai ser professores, e mais tarde vai ser outra coisa, estão sempre com uma desculpa para trazer cubanos, encher o país de cubanos. E eu não tenho dúvida também, Jefferson, tem mais outra também que eu esqueci de falar, eu vou aproveitar. Alguns municípios que receberem esses cubanos vão receber uma atenção especial do governo.
Esse governo Dilma é suficientemente canalha para fazer isso. Enquanto tinha um médico brasileiro lá, ele não deu um centavo, não botou nada. A hora que botar um cubaninho amigo deles lá dentro, eles botam recursos para seduzir a população ingênua. Viu como foi bom? Esse é o golpe que eles vão armar. Mas isso ninguém está falando. Isso ninguém está falando, eu estou falando em primeira mão, talvez. Mas isso no ano que vem vai ficar bem claro. Muito bem, agradecemos então. Agradeço de novo. Agradecemos a presença do Dr. Carlos Alberto aqui no programa Clube do Ouvinte da Rádio São José FM. Vamos para um rápido espaço comercial, já estamos de volta.